Amados, com a graça e a paz do nosso Senhor, e convidamos a todos que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Nós faremos a leitura do verso 15 a 23. Esse texto nós começamos a expor no domingo passado. Fizemos uma primeira parte com a proposição o argumento de Paulo nos indagar a quem você vai servir, se a Deus ou se a o pecado, se ao diabo. E hoje nós estaremos expondo o restante destes versículos a partir do verso 19, observando como Paulo nos instrui nesse texto sobre como vencer o pecado. Então, Romanos capítulo 6, dos versos 15 a 23. Leiamos todos a palavra do Senhor, que diz assim: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Ó Pai, nós expressamos a Ti o contentamento das nossas almas, a alegria dos nossos corações, Senhor, porque estamos aqui reunidos com o Teu povo, estamos diante da Tua palavra, que é bênção, é graça para as nossas vidas. A mesma palavra que nos convidou à vida, que, ó Pai, nos apresentou o nosso Cristo, nosso Senhor, para a vida, Senhor, para a libertação das nossas próprias vidas. Ó Deus, palavra que tem nos sustentado, que tem sido o meio que o Senhor estabeleceu para a nossa santificação e desenvolvimento do caráter de nosso Senhor em nós mesmos. Ó Deus, nós, tendo lido esse texto, nós queremos Te clamar, ó Deus, porque estamos certos de que a simples leitura nos abençoa, a simples leitura comunica graça aos nossos corações, mas sabemos, ó Deus, e estamos certos de que podemos colher melhor proveito, ainda maior proveito desse texto, explicando, ó Pai, considerando a respeito dele e aplicando de maneira que ele possa ser ainda mais útil, ó Pai, às nossas próprias vidas. Portanto, nós queremos cavar mais fundo aqui. Nós queremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos supra com a Tua graça, de maneira que sejamos orientados quanto ao falar, como Teu servo, como instrumento nas Tuas mãos. Seja dito apenas aquilo que diga respeito à Tua palavra. E também que o Teu Santo Espírito nos abra os corações, tornem eles como campos bons, férteis para receber a Tua palavra. Que sejamos prontos e sinceros na disposição de obedientemente ouvir a Tua palavra e dispor as nossas vidas, ó Pai, para praticá-la, para viver. Portanto, ó Deus, ouve a nossa oração e neste momento supra-nos com a Tua graça, ó Pai, para que haja bom proveito da palavra que será exposta. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amados, no domingo passado,
nós trabalhamos o argumento de Paulo a respeito de quem você vai servir. Paulo, nestes versículos do capítulo 6, ele inicia a sua argumentação a respeito da graça santificante. Uma vez que até o capítulo 5 Paulo havia trabalhado a ideia da graça justificante, a graça de Deus em imputar-nos a justiça dele mesmo, para que assim venhamos a estar em boa posição, em posição de estar bem com Deus. Porque nós sabemos que os nossos pecados faziam grave separação entre Deus e nós. Nós estávamos condenados e na morte dos nossos próprios pecados estávamos absolutamente distantes de Deus, éramos inimigos de Deus. Mas a graça de Deus manifestou salvadoramente aos homens, de maneira que ofereceu a própria justiça de Deus, para que por meio da fé, cada um destes homens eleitos, destas mulheres eleitas, pudessem ser alcançados pela justiça de Cristo, que foi imputado a eles objetivamente, agora pela fé, apropriando-se dessa justiça, para poder comparecer diante do Senhor, não pelos seus próprios méritos, não por alguma virtude que possa existir em si mesmos, mas única e exclusivamente por conta da justiça de Cristo, que nos aceitou, que nos fez aceitos nele mesmo, por sua obra e por sua justiça. E Paulo então vem até o capítulo 5 argumentando a respeito desta graça justificante. Mas já havia dentro dos seus ouvintes e dentro dos seus possíveis interlocutores aqueles que se levantavam com objeção contra o argumento da graça do apóstolo Paulo. Pessoas que o acusavam de licenciosidade. E aí no início desse capítulo, Paulo os responde, quando ele diz que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo está aqui argumentando não apenas contra aqueles legalistas, contra aqueles fariseus que o acusavam de licenciosidade, mas Paulo também já responde argumentando que não faz sentido algum o argumento da licenciosidade, o argumento dos libertinos, daqueles mesmos que no nosso tempo diz que o cristianismo não é uma prisão, que o cristianismo não é uma redução às pessoas para a obediência, porque Cristo, afinal de contas, por sua graça, pagou todos os nossos pecados. Então nós podemos pecar à vontade. Podemos pecar à vontade que Cristo está lá, posto no madeiro para receber os pecados que você resolve praticar ainda mais, para que na sua cabeça, na sua visão, venha existir ainda mais graça. Afinal de contas, o licencioso vê a relação da graça desta forma, como um passaporte para uma vida licenciosa, para uma vida espiritual frouxa, de pouca qualidade. E Paulo então, ele aqui, como nós expusemos no domingo passado, ele vai afirmar que legalismo e licenciosidade não são dois extremos, não são duas coisas opostas entre si, mas na verdade são as duas faces da mesma moeda. Assim como o legalista não entende a graça, o licencioso também não entende a graça. Ele diz confiar nela e por isso vive uma vida de pecado, e ele vive uma vida ignorando, desprezando a existência dos mandamentos do Senhor, a existência da lei do Senhor, não de valores quaisquer, moralismos subjetivos que nos propõem uma vida boa, como se faz, por exemplo, na doutrina espírita, mas sim a lei do Senhor que expressa a sua vontade perfeita para as nossas vidas. Vida essa que antes éramos incapazes de viver, mas que agora, com esta justiça imputada a nós, onde nós fomos libertos para a obediência na fé, para a obediência na justiça, conforme a expressão de Paulo nesse capítulo,
então vivemos essa vida que é a verdadeira liberdade. Nós afirmamos no domingo passado que o verdadeiro conceito bíblico de liberdade é a capacidade espiritual de agradar a Deus. Na medida em que a escravidão do pecado nada mais é do que a incapacidade absoluta, total, plena de se agradar a Deus, a liberdade como seu oposto é a verdadeira capacidade espiritual de agradar ao nosso Deus. O que nós encontramos no argumento de Paulo da graça dupla, da graça justificante e da graça santificante, como sendo uma base na nossa união com Cristo Jesus. A imputação que Cristo nos faz é justamente por estarmos nele, não simplesmente como um favor que sai dele e chega até nós, mas pelo fato de ele nos colocar nele, para estando na justiça dele, não apenas sermos habilitados para a salvação, agora pela sua justiça, mas mais do que isso, para a gloriosa vida da verdadeira liberdade, que é poder, estando nele, agradar ao nosso Deus. O verdadeiro sentido de uma comunhão que não existia antes, daquela comunhão que na verdade existia antes com Adão, mas que se perdeu com o pecado, e que nós não havíamos experimentado até então, até ser alcançado por esta graça. E então somos trazidos não apenas a estarmos na justiça de Cristo para sermos aceitos por Deus, mas somos trazidos a esta justiça para viver uma vida diferente, como diz o apóstolo Paulo no final deste versículo 4, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós temos repetido e afirmado para os irmãos que o argumento de Paulo aqui é de que nós antes não éramos pecadores porque pecávamos, mas pecávamos porque eram pecadores, porque havia um encerramento nosso nesta escravidão do pecado, e não podíamos fazer outra coisa senão pecar. E agora Paulo também nos argumenta que nós não obedecemos para a salvação, como pensam os legalistas. Antes, obedecemos porque somos salvos. Aquele que foi alcançado pela justiça de Cristo, não apenas está justificado, mas tem assegurada também a graça da santificação. E aqui no final deste capítulo, Paulo vai dizer, em aspectos resultantes dessa graça em nós, como nós podemos vencer o pecado. Há uma ação de Deus sobre a nossa vontade, há um suprimento de Deus quanto à nossa capacidade de obediência, e essa capacidade, como temos argumentado até aqui, leva-nos a fazer coisas que na verdade são mera consciência da liberdade que nos alcançou. Nós usamos duas figuras até aqui. O Wellington, quando ele começou a exposição desse capítulo, eu estive falando sobre isso no domingo passado, e usamos duas figuras. A primeira delas é a do escravo. Vocês têm ali uma imagem de um escravo com a sua matulinha, indo embora da fazenda onde estava escravizado. E conforme o Wellington bem pontuou, há 2 domingos atrás, nos Estados Unidos, na época da escravatura, quando Abraham Lincoln tornou livres os escravos americanos, em muitos estados do sul, a notícia dessa liberdade demorava a chegar. E muitos escravos continuavam servindo aos seus senhores, simplesmente por não saberem que já eram livres. E então continuavam naquelas fazendas, até o dia que algum mensageiro chegava e lhes informava de que eles já eram livres, de que eles não precisavam mais viver aquela vida, não precisavam mais continuar a servir aqueles senhores de fazenda, mas saírem dali com a sua matulinha e viver a liberdade que lhes havia sido alcançada. E nós argumentamos o quanto isso tem relação com a nossa própria vida cristã, com a nossa luta contra o pecado. Meus irmãos, aquele que foi alcançado por Cristo, aquele que foi alvo do novo nascimento, ele é livre, ele não é mais escravo do pecado. E muitas vezes ele não luta adequadamente com o pecado porque ele não entende essa liberdade, porque ele não tomou conhecimento dessa liberdade e continua vivendo como se tivesse que continuar a servir nas fazendas,
e não, na verdade, usufruindo da liberdade que lhes foi concedida. No domingo passado eu citei a figura das codornas presas lá na Índia. Um local onde haviam codornas presas pelas suas patinhas com correntes amarradas a um poste. E elas ficavam circulando ao redor desse poste por conta da sua escravidão, da sua condição de cativeiro. A elas não eram dadas outras opções a não ser de ficar circulando aquilo ali para um lado ou para o outro. E então elas corriam e corriam em torno daquele tronco de madeira, até o dia que alguém chegou e as comprou. E tendo as comprado, disse ao ex-dono: solte-as. E ele, tendo soltado aquelas correntes, as codornas, para impressão de todos eles, continuou correndo em torno daquele madeiro. E nós somos assim, nós vivemos assim. Meus irmãos, nós não entendemos o quanto nós já somos livres, o quanto a liberdade de Cristo nos fez livres de fato, de maneira que possamos assim vencer o pecado, lutar contra o pecado. Paulo, nesse texto, usa recorrentemente a expressão escravo, e ele diz que nós somos escravos ou de Deus ou do pecado. E há muitos dentre nós que estão vivendo na escravidão das fazendas ou dos postes da Índia, como simplesmente pelo fato de ainda não serem conscientes da liberdade que lhes alcançou, do quanto Cristo de fato nos libertou do pecado. Romanos 6,16, Paulo diz isso: ele: não sabeis vós a quem vos apresentardes os servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Nós somos servos das fazendas, ou agora somos livres e servimos a uma outra realidade? Somos servos daquele poste que nos prendia, ou agora vivemos livres à liberdade que nos foi alcançada? E no verso 18 ele continua dizendo: e libertados do pecado, vocês foram feitos servos, escravos da justiça. Portanto, o argumento moderno de pastores, lideranças, crentes, pessoas em geral que tanto se incomodam com a vida piedosa de outros, de chamar aqueles que se esforçam para viver uma vida santa de legalistas, não fazem sentido com a linguagem do argumento do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo com todas as letras que aqueles que são libertados do pecado, eles foram feitos servos da justiça. Portanto, não há espaço na argumentação do apóstolo Paulo para o crente carnal, para o crente raimundo, aquele que vive com o pé na igreja, com o pé no mundo, para o licencioso, para aquele que interpreta muito mal a graça, achando que ela é um passaporte para o pecado, que ela é um salvo-conduto para o pecado. Não é essa a argumentação das Escrituras. No verso 19, o primeiro que nós iremos considerar hoje, Paulo diz: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ou seja, o argumento de Paulo é: antes vocês se dedicavam na vida imunda que levavam, por que agora vocês não conseguem se dedicar a essa nova vida que lhes foi dada? Por que antes havia empenho para se pecar, empenho nos prazeres da carne, na maldade para a maldade, e agora vocês não vão se dedicar à justiça para a justiça? Por que não? Se antes vocês conseguiam se esforçar, se dedicar, por que agora, nesta verdadeira liberdade, nesta nova vida, não há esforço e não há dedicação? Portanto, Paulo aponta para sim o fato de podermos vencer o pecado. E ele diz aqui como nós podemos vencer o pecado. E ainda Paulo não está argumentando sobre a preciosa dádiva que Deus faz de si mesmo, como penhor, como selo desta justiça que foi imputada ao Espírito Santo, que nos faz perseverar, que nos faz nos esforçar e que nos mantém e nos garante nesta luta e nesta vitória. Paulo irá se ocupar no capítulo 8 a respeito do
significativo o papel do Espírito Santo em nossa santificação. Mas aqui ele já começa a argumentar que sim, nós podemos nos dedicar a vencer o pecado. Nestes versos que nós iremos considerar agora, do 19 ao 23, Paulo diz que para vencer o pecado, você precisa dedicar-se como escravo da justiça, em vista de sua condição espiritual no passado, no presente e no futuro. E a respeito delas, nós vamos meditar esta noite, entendendo que Romanos 6 está falando sim de escravidão. Nós somos servos, antes éramos do pecado e agora somos da justiça. Ele insiste por 8 vezes, destes versos 15 a 23, a respeito desta nossa condição de poder ou servir a Deus ou servir ao pecado. Como nós falamos no domingo passado, não há meio termo. Não é essa coisa tal de um pé na igreja, um pé no mundo. Não é esta coisa tal nem para o apóstolo Paulo, que você pode, de maneira blasfema, argumentar que esteja sendo radical, exagerado. Nós mencionamos o fato de que Caio Fábio, há poucos dias, disse que os capítulos de 9 a 11 de Romanos foram um surto psicótico do apóstolo Paulo. Esquecendo-se, Caio Fábio, de que Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e que as suas palavras não ofendem a Paulo, mas ofendem, blasfemam contra o próprio Deus. Nós falamos que não é Paulo apenas que nos fala desta impossibilidade de existir um meio termo, mas o próprio Senhor Jesus, que falou de que esta obediência de que Paulo trata aqui, também só é possível em um extremo ou outro. O próprio Senhor Jesus diz que não é possível servir a 2 senhores, porque você há de se aborrecer de um ou de outro. O Senhor Jesus sempre comparou as coisas entre 2 opções, não entre a possibilidade de meios termos. Ele disse que há um caminho, uma porta estreita e uma porta larga. E hoje a igreja moderna tem transformado a porta estreita, o caminho estreito que conduz à salvação, numa porta imensa, enorme, onde joio, bode, todo tipo de intruso no meio do povo de Deus tem encontrado facilidade para estar ali. E fazendo da porta de saída algo extremamente apertadinho e estreito, se não completamente fechado, na medida em que não se permite a saída daquele que não é dos nossos, daquele que não é um regenerado, um alcançado pela graça de Deus. Portanto, meus irmãos, é este o fato da argumentação do apóstolo Paulo. Nós podemos e nós devemos vencer o pecado, porque fomos feitos novas criaturas para andar em novidade de vida, na justiça que não é apenas justificante, mas que é também santificante. E então, como é que nestas lições de Paulo nós podemos vencer o pecado? Eu disse a vocês na nossa proposição que Paulo aqui diz que para vencermos o pecado nós devemos nos dedicar como servos da justiça, com vistas a o que aconteceu conosco no passado, no presente e no futuro. Em primeiro lugar, nós precisamos e devemos vencer o pecado quando nos dedicamos a olhar, a observar como servo da justiça aquilo que Deus fez em nós de maneira geral, independente do tempo onde isso tenha se realizado. O verso 19 diz: falam como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundície e a maldade para a maldade, diz Paulo, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Por que agora nos é possível apresentar os nossos membros para a justiça, para a santificação? Porque Deus mudou o seu coração. Porque Deus lhe concedeu nova vida. Porque antes você estava morto, escravizado, encerrado nos seus pecados, e não lhe era possível viver uma outra coisa. Mas agora você foi feito para a obediência na justiça. É essa a argumentação do apóstolo Paulo aqui, em toda a exposição do Evangelho que ele faz. Vamos comigo lá no capítulo 1, versos
15:16, a consciência do apóstolo que lhe leva a se orgulhar do Evangelho. Ele diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. E aí ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo aqui afirma a transcendência cultural do Evangelho, a transcendência ética do Evangelho, ou seja, o Evangelho não é um poder relativo, um poder que serve para transformar pessoas que são mais ou menos boas. Mas o Evangelho, ele é o poder de Deus para transformar, segundo Paulo, todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, independente de raça, independente de cor, independente de etnia, de nacionalidade, independente de posição social, independente de grau de depravação, de grau de envolvimento com a imoralidade, independente de quem seja a pessoa e qual nível tem atingido a sua escravidão do pecado, Paulo diz: é o poder de Deus para a salvação dele. E Paulo está muito consciente de saber aqui o que esse poder fez em nós. Esse poder transformou cadáveres em seres vivos. Esse ser humano pegou pessoas mortas e as tornou pessoas vivas. E nós muitas vezes não entendemos o que aconteceu. Nós achamos que encontramos um caminho, Alexandre, um pouco melhor. Dentre algumas boas opções que existem lá fora, nós escolhemos um bom caminho, o cristianismo. Há pessoas que acham que estar na igreja foi uma questão de ter feito uma escolha entre algumas boas opções. Eu podia estar em alguma outra religião, que certamente esta religião estaria me conduzindo a valores importantes. Meus irmãos, o cristianismo não deve ser considerado como aquilo que muitos o tornaram. Nós temos argumentado que o cristianismo foi reduzido nos nossos tempos a um tipo de deísmo moralista terapêutico, onde Deus é passivo, onde os homens fazem escolhas morais e esses valores morais se tornam um grande aspecto terapêutico para as nossas vidas, onde eu me oriento por valores que são bons e assim eu consigo desenvolver uma boa vida. E aí eu sou bacana, eu sou amoroso, eu sou gentil, eu sou educado, eu sou um granfino espiritual. Não é isso que Paulo está dizendo ao expor o Evangelho. O cristianismo não tem nada do espiritismo, o cristianismo não tem nada das religiões orientais, o cristianismo não é uma filosofia, o cristianismo é a vida com V maiúsculo, o cristianismo é a religião com R maiúsculo, o cristianismo é o único caminho e um caminho de poder e de graça, onde poderosamente e graciosamente Deus pegou cadáveres e os fez pessoas vivas, pegou escravos e os fez livres. E se não entendermos isso, meus irmãos, não teremos a mínima condição de lutar contra o pecado. Se não tivermos a consciência do enorme poder que atuou em nós e da condição em que estávamos e para onde fomos conduzidos, não haverá condição para lutar contra o pecado. Se você lidar com o pecado com valores, com moral, com ideias moralizantes e terapêuticas, você encontrará ruína na sua tentativa de vencer o pecado. Porque você não terá compreendido a graça, mas também não terá compreendido o enorme poder que lhe alcançou salvadoramente. Paulo diz: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder pegou este homem fraco, na carne, esse homem que se apresentava em seus membros para servir a imundície e a maldade para a maldade. E este poder agora posicionou esses homens e mulheres como homens e mulheres livres, pessoas que eram incapazes de servir a Deus e de fazer qualquer coisa para Deus, agora estão numa posição em que receberam uma graciosa
gratuita capacidade de fazerem coisas que agradam ao Senhor. E Paulo deixa claro que isso não é um mero dever, é um grande amor. Paulo não vincula a obediência como um dever e um fardo, mas como um resultado, e um resultado amoroso. Tamanho poder não nos conduziria de forma diferente. Paulo tinha consciência do que o Evangelho fez na sua vida. Em textos como ele falando aos Coríntios, em 1 Coríntios 9, como falando em 1 Coríntios 15, e também falando a outros irmãos em outros textos, ele fala e expõe a sua condição e a compreensão que ele tinha do que era e daquilo que Deus o tornou. O apóstolo Paulo, portanto, ele tinha grande compreensão do que havia acontecido em sua vida. Ele chega a dizer que ele era como um filho abortivo, como um nascido fora de tempo. Ele era um insolente perseguidor da igreja, ele era inimigo da igreja e, portanto, inimigo de Deus. Ele era um assassino, o supervisor do assassinato de Estevão e de outros cristãos. Ele era insolente, ele era um homem infame, mas ele sabe, como mesmo diz, que ele, o menor dos apóstolos, trabalhou mais do que os outros, porque a graça e o poder que ele tem grande compreensão e sabe o quão imensos e infinitos são esse poder e esta graça. Então ele carrega consigo em seu coração um enorme amor pelo Evangelho, porque ele tem consciência do que o Evangelho fez com ele. Portanto, se você quer vencer o pecado, você precisa, assim como Paulo, aplicar isso à sua vida, dedicar-se como um escravo da justiça. Paulo sabia o quanto ele estava encarcerado pelo pecado e pela morte, e agora ele quer se encarcerar na justiça porque ele a ama, porque ele sabe o enorme favor que este poder, esta graça lhe fez ao lhe agora reduzir a um servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós já assistimos filmes e mais filmes onde esse tipo de coisa acontece. Pessoas que são libertas de algum tipo de escravidão, por algum tipo de herói cinematográfico, e aí depois aquela personagem, aquele escravo, se dispõe, agora não com grilhões, agora não com cadeias, com algemas, mas com o coração a servir ao seu libertador. Nós vemos isso em filmes e mais filmes, é um padrão copiado das Escrituras. É o grande insight, a grande sacada do Evangelho que o cinema conseguiu pegar. Então você vê pessoas e mais pessoas se dispondo nestas obras a fazerem isso. E nós vemos cristãos e mais cristãos que não conseguem entender que a obediência é uma expressão grandiosa do amor daqueles que foram libertados pelo seu libertador. Defender um cristianismo pequeno, sorrateiro, um cristianismo que transforma a fé em teísmo moralista terapêutico, nada mais é do que uma expressão de pequeno amor ao nosso libertador. Ele me libertou, mas eu não estou tão disposto assim a obedecer. Eu sei que Jesus tem um padrão muito elevado. Eu sei que Jesus, ele sofreu, e muitos consideraram sofrer os seus sofrimentos um grande privilégio. Mas não, eu vou ficar com a liberdade que ele me deu, mas eu não quero os sofrimentos que ele sofreu. Essa pessoa não entendeu a graça de Deus. E essa pessoa não ama ao nosso Redentor. É isso que Paulo argumenta com a própria vida e com suas palavras nesse texto. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que se nós queremos vencer o pecado, você precisa lembrar do seu passado espiritual vergonhoso, como Paulo fez. No verso 20 e 21 ele diz: porque quando eres servo do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Meus irmãos, quando nós nos lembramos do nosso passado, nós sabemos o quanto ele não vale a pena. O que nós ganhamos com ele? Diz o apóstolo Paulo.
Nós ganhamos a morte. O que nós ganhamos em não ter em boa conta os mandamentos do Senhor? Nós olhamos para o nosso passado, vemos como vivíamos em relação aos mandamentos do Senhor, e a grande pergunta que não quer calar é: por que hoje você continua querendo negligenciar os mandamentos do Senhor, se lá atrás, quando você vivia assim, você nada ganhou? Nós ganhamos do nosso libertador uma nova vida, e agora temos uma capacidade de viver uma vida absolutamente diferente. Mas não, continuamos presos àquele poste de madeira, como as codorninhas. Continuamos na fazenda, servindo aos senhores fazendeiros, algo que não nos trouxe nada, algo que não nos trouxe nenhum benefício, algo que antes nos trouxe a morte, como diz o apóstolo Paulo, porque o fim desse tipo de vida é a morte. Meus irmãos, você precisa lembrar-se do seu passado, mas você também precisa conscientizar-se do seu presente para vencer o pecado, diz o apóstolo Paulo. Vejam na sequência do texto o que ele diz mais, verso 22, a anotação está errada. Verso 22: mas agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Servos de Deus. Como olhar para o nosso presente e considerar-nos servos de Deus, se nós negligenciamos as suas palavras? O Senhor Jesus, Ele lidando com os seus discípulos, Ele diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É uma expressão do amor que alguém tem por mim, guardar os meus mandamentos. Viver uma vida segundo aquilo que eu ensinei, segundo aquilo que é a minha instrução, segundo aquilo que é o meu ensino. Nós vimos isso fartamente no domingo passado. Agora, como olhar para o nosso presente e dizer que somos servos de Deus, se não há em nós o fruto da santificação, se não há em nós amor ao nosso Cristo, ao nosso Senhor, através de amor aos seus mandamentos? Quando nós nos relativizamos, que amor há em nós quando nós pegamos o ensino do nosso Senhor, quando nós pegamos o alto padrão de instrução do nosso Deus e o relativizamos, o transformamos numa caricatura diminuída, numa coisa diminuída. Nós venceremos o pecado quando olhamos para a bênção do nosso presente espiritual. O fato de vivermos uma nova vida no Espírito, o fato de vivermos uma nova condição no Espírito, de agora poder obedecer às coisas do Espírito, às coisas do nosso Senhor Jesus. E Paulo diz: tendes o vosso fruto para a santificação. E o melhor, o resultado futuro disso, já são começos no tempo presente. A vida eterna, meus irmãos, ela é real para os crentes. Ela se apresenta em seus começos de glória, quando nós vivemos uma vida de obediência, quando nós nos dedicamos a vencer o pecado e quando nós nos dedicamos à santificação. Não há amor fora destas coisas. Cícero, um orador romano, já dizia com muita ênfase e com muita propriedade que entre os maus não há amizade e não há amor. O que há é cumplicidade. O que existe entre os bons, entre os filhos de Deus, aí sim há amizade. O Salmo 16, que eu gostaria que vocês lessem comigo, fala exatamente disso, da importância da companhia dos santos nas nossas vidas. Porque só há verdadeira amizade entre aqueles que são movidos pela graça de Deus. Salmo 16, ele diz no verso 3: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais
tenho todo o meu prazer. Se você quer vencer o pecado, você precisa entender a bênção da sua condição presente, a bênção de estar na igreja, a bênção de estar entre os santos do Senhor. Mas há pessoas que fogem da igreja ao final do culto para buscar a companhia dos ímpios, para buscar as amizades que são por julgo desigual, aquelas amizades que nos corrompem com conversações tolas, corrompidas. Meus irmãos, a palavra de Deus está carregada de expressões a respeito da importância de nós vivemos a vida das coisas boas do Senhor. Foi para isso que nós fomos libertos. Hoje nós almoçamos juntos, né, Kleber? Podemos estar ali naquele momento comendo uma comida que pode não ser tão gostosa no sentido do requinte quanto a de alguns restaurantes por aí. Mas o salmista está plenamente correto quando ele diz que como é bom estar com os santos do Senhor. Eles são os notáveis entre a terra, eles são a nossa família. Como vencer o pecado? Uma das formas é: não ande com pessoas que lhe conduzem para a maldade. Ande com os santos do Senhor. Tenha amizades piedosas. Ande com pessoas cujas palavras são santas e santificam a sua vida. Ande com pessoas que se interessam pelas delícias do Senhor e que te fazem também desejar as delícias do Senhor. Não ande com aqueles que fazem você negligenciar a bênção presente na sua vida e a bênção futura para a qual você está reservado. Há maior prazer em estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. O salmista diz que um dia na casa do Senhor os teus atos valem mais que 1000. Ah, meus irmãos, como é bom viverem unidos os irmãos, diz o salmista. Quanto prazer há em estar vivendo uma vida deliciosa como essa. E aí muita gente acha que guardar o dia do Senhor é uma prisão. Ah, meus irmãos, se for uma prisão, é a melhor e de todas as prisões imagináveis. É prisão muito melhor do que qualquer shopping center. A companhia dos santos, o louvor a Deus, os cânticos, os salmos, os hinos, a graça compartilhada na comunhão dos santos, a alegria da verdadeira amizade, as relações do verdadeiro amor. Como isso pode ser uma prisão? Esta é sim a verdadeira liberdade. Mas antes muitos viviam nesses prazeres, prazeres imundos, como diz o apóstolo Paulo, e consideram ainda hoje liberdade estar nesses prazeres. Eu troco qualquer show de Jorge Mateus, desse sertanejo que tem por aí, de qualquer cantor deste Brasil, para estar junto com vocês e cantar os deliciosos cânticos que expressam a graça de Deus, compartilharmos de risos, gargalhadas e momentos prazerosos da família do Senhor. Como que isso pode ser uma prisão? A grande deleite, a grande alegria desse tipo de vida. E precisamos entender isso. O apóstolo Paulo diz aqui: você vai vencer o pecado quando você entender isso, quando você se dedicar a isso. Não deixe, meus irmãos, o prazer das coisas benditas de Deus, porque você estará se oferecendo para os caminhos que se oferecem como porta escancarada para o pecado. Paulo diz que o seu presente espiritual é devido a uma grande mudança que Deus tem feito em sua vida. E há um progresso nisso, há uma necessidade de nós entendermos que isso se dá pela nossa posição em Cristo, porque repousamos em uma nova posição em Cristo Jesus, mas também porque isso inclui os muitos benefícios maravilhosos da santificação. E a santificação não é um estalar de dedos, mas um processo, uma caminhada, um progresso, uma coisa que você não simplesmente acorda no dia seguinte santo e plenamente santo, mas antes começa uma caminhada de enorme deleite, em meio a muitas lutas, é verdade, em meio a lágrimas, em meio a quedas, mas um progresso numa caminhada absolutamente
profundamente deleitosa. Meus irmãos, que grande prazer há em você cair, olhar para o lado e perceber mãos estendidas para te levantar. Que grande prazer e que grande alegria nesta maneira que Deus estabeleceu de nos santificar, com o socorro da graça daqueles que são nossa família, que são os nossos irmãos, que são os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos presbíteros. A necessidade de grande consciência destas bênçãos para lutarmos contra o pecado. Muita gente, tentando lutar contra o pecado, se refugia, se esconde, faz o caminho mais perigoso, mais terrível que se pode fazer na tentativa de se vencer o pecado. Quando nós lutamos contra o pecado, precisamos entender que há uma caminhada, e uma caminhada que não caminhamos sozinhos. Não apenas Deus está conosco, mas a família de Deus está conosco. Há mãos de irmãos estendidas por todos os lados para nos ajudar a nos erguermos e continuarmos caminhando. E é assim que a palavra nos ensina a lutar contra o pecado. E em último lugar, o apóstolo Paulo diz que você vencerá o pecado quando você aguarda a glória espiritual futura, a vida eterna em nosso Senhor. No final do verso 22, ele falou da vida eterna, do vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E no verso 23 ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Nós estamos seguros, nós estamos absolutamente seguros de que aquele que começou esta magnífica obra em nossas vidas haverá de completar. Meus irmãos, é muito importante entendermos duas coisas. Primeiro, o Evangelho não diz respeito apenas ao nosso destino. Sim, o Evangelho diz respeito ao nosso destino, à vida eterna, à cidade celestial. Mas ele diz respeito a como vivemos aqui e agora, a como caminhamos aqui e agora rumo a este destino. O Evangelho diz respeito a como é o seu casamento, a como são as suas amizades, a como é a sua maneira de lidar e de conviver com a igreja, e também com relação à vida eterna. Segunda coisa é não invertermos isso. É não acharmos que o Evangelho é esta coisa para o aqui e agora e não nos fazer olhar para o futuro. É de achar que o Evangelho é para nos fazer triunfantes, cheios de sucesso e de vitória para este mundo aqui, porque não devemos nos iludir que por mais que a glória esteja começando nas nossas vidas e nos dando esta grande alegria, como foi o almoço de hoje, nós não devemos nos enganar de achar que o nosso mundo é aqui. Nos enganar de achar que a nossa vida é para ser essa vida aqui. Então, entender que o Evangelho é presente para uma realidade futura, mas que também o Evangelho é para a realidade futura, influenciando o nosso presente. Portanto, com essa compreensão é que nós venceremos o pecado. Pensando nas coisas eternas, pensando nas coisas que estão por vir, e pensando naquilo que em todos os sentidos salvadoramente Deus está trabalhando em nós. Temos dito que a salvação é passada, presente e futura, e todo crente precisa ter isso em mente, de que já estamos salvos. Os seus pecados não irão lhe retirar da mão de Deus. Esta é a grande verdade. Mas Deus lhe ama tanto que não vai deixar com que você continue a viver nestes pecados. Estamos sendo salvos. Hoje, neste momento, Deus está promovendo santificação na tua vida e na minha vida. E nós seremos salvos. No dia em que gloriosamente o Senhor voltar, concluir a obra em nossas vidas, transformando os vivos, ressuscitando os mortos em corpos celestiais. E aí, nós contemplaremos nos aspectos finais da glória e eternos da glória a obra final de nosso Senhor em nossas vidas. Mas não devemos nos contentar com aquilo que vivemos aqui. Lembrem-se do texto de Tito sobre a relação entre graça e obediência.
Porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Portanto, é obediência para a justiça, é uma vida de santidade. E Leon Morris apontou para o fato de que Paulo aqui não está apontando tanto sobre a questão de que o escravo tinha que obedecer a algum dos mestres, mas que antes a sua obediência mostrava a que mestre ele servia. E aí a pergunta que não quer calar: as tuas obras, as tuas expressões de obediência evidenciam a quem você serve? A quem elas estão apontando serem o seu mestre? Esta é a pergunta que precisamos fazer. Para concluir, meus irmãos, algumas perguntas. Por que o novo nascimento é essencial para vencer o pecado? Vocês se lembram que somente aquele a quem Deus deu um novo coração conseguirá isso? Por que Deus não pode, por que os incrédulos não podem melhorar sem ele, sem o novo nascimento? Por que algumas pessoas jamais vencerão o pecado? Simplesmente porque não nasceram de novo. Quantas vezes nós pensamos sobre o nosso passado como escravos do pecado e colocamos isso em contraste com o que estamos vivendo hoje? Algumas pessoas parecem muito felizes em seus pecados. Será que isso contradiz o ensinamento de que o pecado resulta em destruição, enquanto a santidade resulta em bênção e em paz? Por que não? A minha sugestão final é que vocês meditem essa semana no Salmo 73. Debrucem-se sobre eles e pensem em que aspectos a bênção e a paz se manifestam na vida daqueles que ou estão se alegrando dos seus pecados, ou estão se alegrando em Deus. Feche os seus olhos, curva a sua fronte e nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus de toda a eternidade. Senhor, nós, ao terminarmos estas palavras do apóstolo Paulo no capítulo 6, da carta que ele escreveu aos irmãos de Roma, nós podemos concluir, Senhor, não apenas que ou obedecemos ao Senhor ou aos pecados, obedecendo ao diabo. E também, ó Deus, nós precisamos entender que é possível sim vencer o pecado, porque o Senhor já venceu o pecado e a morte. Porque o Senhor nos fez livres para uma nova vida. Porque o Senhor nos transformou e nos fez novas criaturas, e as coisas velhas já passaram. E que o fato de pecarmos hoje não significa que não somos livres, mas que sim, eles podem ser vencidos. E ó Deus, nós te clamamos que o Senhor nos ajude, nos supra com a tua graça, nos conscientizando da importância de considerarmos o nosso passado, a maneira que vivíamos antes, escravizados pelo pecado, e considerarmos a bênção do nosso presente, entendendo como deleites, como delícias do Senhor, as coisas boas do Senhor que temos para viver hoje, e que possamos usufruir da amizade, da companhia dos santos, da adoração dos santos, da vida piedosa, da vida devocional, de usufruirmos e resgatarmos a bênção do culto particular, do culto familiar, do ajuntamento dos santos, da amizade com os santos do Senhor, de nos doarmos e usufruirmos e nos deleitarmos na presença uns dos outros, com santas conversações, de encontrarmos o deleite do dia do Senhor, de encontrarmos, ó Deus, o deleite das bênçãos das coisas tuas, como a leitura da tua palavra todos os dias,
de orarmos, de expressarmos a Ti a nossa devoção, o nosso amor, a nossa confiança e gozarmos da transformação que o Senhor promove em nós, nesta arena tão preciosa que é a oração. Ó Deus, alimenta as nossas almas da Tua graça, dos começos da glória, e a cada dia nos concede mais da Tua glória, para que as nossas mentes possam contemplar a Tua majestade diariamente, possamos viver a vida como Paulo viveu, imitando ao nosso Senhor, uma vida de paixão pela glória de Deus, uma vida de amor ao Evangelho, e uma vida onde as coisas não são feitas por dever, mas em nome de Deus. Abençoa o Teu povo, abençoa os Teus servos, fortalece as suas pernas, suas mãos, seus olhos, torne os seus corações fortes, para que ao sair daqui esta noite, haja vitória contra o pecado. Ó Deus, abençoa-nos, é o que nós te clamamos no santo nome de Jesus.